E aí, galera, sou Jefferson Bogo, professor de informática. Joga na tela, aí na tela está meu nome, a disciplina, e uma frasezinha que eu gosto muito dela. Olha só, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Bom, então quem nos disse isto foi Aristóteles, conforme está aí, né? E o que ele queria nos ensinar com isso? Um processo chamado processo jesuítico. O que é isso? Repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Como é que vocês irão aplicar isso para concurso público? Repetição com correção até a exaustão leva à aprovação. Então, não basta apenas assistir essa videoaula. Você vai praticar, baixar mais exercícios, repetir, corrigir até a exaustão. Beleza? Joga na tela um pouco mais de teoria. Olha essa frase aí, galera. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Bom, então essa frase é de um grande estrategista e vencer em concurso público, para vencer em concurso público, é necessário estratégia. Bom, então você já sabe que seu primeiro inimigo é você mesmo. Saiu da zona de conforto, começou a estudar, deixou de lado os problemas, legal, você venceu o seu maior inimigo, que é você. E aí eu pergunto, e depois, quem é que você tem que vencer? Cuidado que há muitos inimigos no meio do caminho, mas alerta aí especialmente para um ou para alguns. Dá uma olhada aí na tela, vai. Olha só, galera, você de um lado, o concurso do outro e no meio o tal do Facebook. Bom, e aí dentro você pode colocar nesse abismo, além do Facebook, né? Ou seja, de inimigos virtuais, você pode colocar inimigos reais também, às vezes amigos que não te ajudam, né? Ao invés de te apoiar para que você estude e tal, não, vamos sair, vamos para balada, vamos jogar futebol, etc e tal, né? Cuidado. Pode colocar aí o WhatsApp, qualquer distração, né, que te tire do foco, beleza? E a nossa missão aqui, portanto, olha aí na tela, transformar a informática numa ponte, levando você até o concurso. Então, deixa aí. E hoje nós falaremos aqui nesta videoaula, o nosso tema, dentro do pacote Office 2010, nós iremos tratar do Excel 2010, certo? Então, o Excel ele é um programa destinado a cálculos. Já se eu posso fazer um texto lá dentro? Pode. Ele não vai te oferecer, obviamente, as mesmas ferramentas de texto que o Word teria, certo? Mas você pode escrever. Bem, então vamos lá. Lembre-se que o pacote Office, ele contém, além do Excel, eu vou citar só os principais aqui, tá, galera? Ele contém também o Word, que é um editor de textos, o Excel, que é um editor de planilhas eletrônicas, e ele contém também o PowerPoint, tá? Que é um editor de apresentações, entre outros programas, tá? Por que eu estou citando apenas esses três, para deixar bem claro? Porque são os mais cobrados em concurso público, juntamente com o Outlook, também compõe o pacote Office, né? Dependendo da sua versão, tá? Que o Outlook, sendo que o Outlook é um gerenciador de e-mails. Bacana? Bom, então joga na tela. Eu vou fechar essa apresentação aqui, tá ok? Não é mais necessária. Fecharemos, já foi, não vou salvar. Beleza. Junto com essa videoaula, você vai estar recebendo esse arquivo aqui, galera. Deixa eu explicar aqui para que não haja dúvidas, tá ok? Esse aqui é um arquivo em PDF, tá indo junto com você. Você vai acompanhar a videoaula normalmente por aqui, obviamente você vai estar vendo, né, e acompanhando. Mas caso você queira, além de assistir a videoaula, preencher o material, é possível, você vai imprimir, você vai receber o PDF, imprimir, tá? E acompanhar escrevendo. É uma outra possibilidade. Ah, Jefferson, mas eu preciso escrever? Não, veja, eu quero deixar bem claro isso aqui. É um complemento, aqueles que quiserem, tá? Muita gente gosta, né? Já me elogiou por isso, pô, legal, essa possibilidade de estar preenchendo ajuda na memorização. Eu sei que muitos não podem, vão assistir a videoaula no trabalho, etc e tal, beleza? Mas está claro, estamos juntos. Vamos lá então. Dentro desse material, começando aqui, né, analisando nosso material, eu coloquei aqui uma tela do Excel 2010, eu vou mudar a visualização aqui para melhorar para vocês. Então essa tela aqui, vocês vão perceber vários elementos aqui apontados, né, através de números, beleza? Então número 1, 2, 3, 4, beleza. Gente, e aí tem um detalhe, várias bancas cobram essa parte aqui, tá ok? Que elemento é esse? A alça de preenchimento, a célula, né? A barra de ferramentas, enfim, a faixa de opções. Você tem que conhecer essa parte estrutural, digamos assim, beleza? Então ela é importante. Muita gente vai perguntar, Jefferson, mas isso cai em prova? Cai. Com uma menor incidência em algumas bancas, mas cai. Então fica a dica, tá aqui, preparadinho para você, beleza? Vamos embora, depois eu vou passar uma dica aqui legal para vocês, vem comigo. Aí, vamos embora. Embaixo aqui, né, tá a descrição de alguns botões do Excel, beleza? Então eu separei para vocês alguns botõezinhos aqui. Gente, esses botões são de suma importância. Ah, Jefferson, só vou estudar esses botões. Não, esses aqui são os mais importantes que caem mais e mais vezes, tá ok? Então estudem, saibam esses botões. Já sabe esses aqui de cor, beleza, busque mais.
Lembra lá atrás? Repetição com correção, quer dizer que você tem que expandir nos seus horizontes também, beleza? Então vamos embora. Aí aqui embaixo, nós vamos passar para a página 2, nós começamos aqui com a teoria geral. Bem, observe aqui que eu tenho do lado esquerdo, tá? Onde está escrito aqui, ó, operadores aritméticos, que também podem ser chamados de matemáticos, barra precedência. Então eu tenho aqui os operadores, por exemplo, caso eu queira fazer uma exponenciação, eu vou usar aqui o acento circunflexo, tá ok? Bom, como é que seria isso então na prática? Vem comigo. Vamos colocar aqui o número 2. Vamos colocar aqui o número 2. E agora sim, né? O número 3. Aí aqui na célula C1, eu quero fazer a exponenciação entre o 2 e o 3. Então, gente, olha só a dica. Eu vou usar o sinal de igual, tá ok? E aqui eu já vou aproveitar na hora que eu fizer isso aqui para falar sobre o arquivo do Excel, tá ok? Que eu vou salvar essa planilha que eu estou trabalhando aqui. E vamos ver que, na verdade, eu salvo a planilha em um arquivo do Excel, que eu vou falar o nome para vocês. Então, como é que seria isso? Seria 2, que é a minha base, tá? O acento circunflexo, que é o indicador de exponenciação, e o 3, que nesse caso aqui seria o expoente, tá? Então, o que é uma exponenciação, matematicamente falando? É uma base elevada a um expoente, certo? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, no nosso caso aqui, eu iria multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Né? Isso aqui é o cálculo matemático. Aqui está a representação de como seria feito isso no Excel, beleza? O sinal de igual, Jefferson, precisa? Precisa, porque senão ele não faz o cálculo. Não vai dar erro. Se eu tirar, vocês verão que não vai dar erro. Acompanha comigo então. Aí aqui eu vou e dou Enter, ele calcula, no caso vai dar 8, não é isso? Olha lá, ó, tá? Então 2 elevado à terceira igual a 8. Beleza. Fiz o primeiro cálculo. Antes de prosseguir aqui falando dos operadores aritméticos, suponha que eu queira salvar esse arquivo. Porque aqui eu já vou passar, na verdade, 2 informações ou até mais, né? Nem vou falar aqui a quantidade, porque de repente eu transformo isso aqui em várias informações. Mas, galera, seguinte, quando eu salvo um arquivo do Excel, acompanha comigo aqui, dá uma olhadinha, ó. Eu vou até abrir outra planilha aqui, e aí eu vou lá e salvo um arquivo do Excel, certo? Aí o que eu tenho lá? Vamos supor que eu coloque o nome desse arquivo, só para que vocês acompanhem lá. Eu chamo esse arquivo aqui de planilha. Ponto. Aí eu já vou passar aqui, ó, a extensão dos arquivos do Excel, padrão, ó, XLSX, tá? Então isso vem desde a versão 2007 em diante. Como nós estamos na 2010, mantém esse padrão. Vou até dar um aumento na fonte aqui, beleza? Aí eu pergunto lá na sala de aula, né? Galera, que arquivo é esse aqui? Aí todo mundo fala, já é uma planilha do Excel. Bom, a extensão realmente é do Excel, indica que é um arquivo do Excel a partir da versão 2007. Então, não poderia precisar, vejam, né, uma possível questão de prova, eu não poderia precisar se é do 2007, 2010, 2013 ou 2016. Não dá, tá ok? Porque todos a partir de 2007 têm a extensão XLSX. Bacana. Mas o problema não é na extensão. Ah, Jefferson, é uma planilha do Excel. Sem citar a versão, né, não há problema em ser do Excel. O problema é que isso não é uma planilha. Como assim, Jefferson? Se você não está trabalhando em uma planilha aí, sim. Mas as planilhas, elas são salvas em um arquivo do Excel chamado pasta de trabalho do Excel. Acompanha comigo, para você não ficar confuso. Olha só, ou confusa, né? Eu vou lá e salvar, então vou clicar aqui, ó, no botão salvar. Deixa eu dar um zoom aqui para quem não está vendo direito. Então vamos usar o zoom, ó, tá lá em cima, tá o botãozinho do disquete. Ou eu posso vir aqui em arquivo, salvar ou salvar como, tanto faz nesse caso, tá ok? E agora eu vou escolher aqui, eu vou salvar isso aqui lá na pasta de trabalho, pode falar pasta, né? Lá na área de trabalho, tá ok? Então vamos aqui, área de trabalho, ó. Tava vendo não. Olha o tipo do arquivo que eu quero que vocês vejam aqui, ó. É onde eu vou dar um zoom, né? Mais aprimorado, ó. Tipo, pasta de trabalho do Excel, tá? Então, que tipo de arquivo eu estou salvando aqui? Eu estou salvando uma pasta de trabalho do Excel que contém planilhas. Como você deve ter observado aqui, por padrão, quando eu abro, né, o Excel, eu tenho lá 3 planilhas. Óbvio que eu posso acrescentar mais ou retirar, ficando pelo menos com uma, né? Para que eu trabalhe nela, óbvio, né? Bom, então o tipo de arquivo que eu estou gerando ao salvar, né, esse arquivo aqui propriamente, é uma pasta de trabalho do Excel que contém planilhas. Beleza? Então vamos salvar? Vem comigo. Aqui eu deixei aula prática numerada Grão Online, tananã, e vou lá salvar o arquivo. Beleza. Uma vez que eu salve o arquivo, né? Então ele vai ter agora o nome, né, que eu determinei lá, obviamente, e a extensão padrão que eu quero que vocês saibam é XLSX, beleza? Bom,
Então, já passei algumas informações aí sobre isso aqui. Aí, o nosso primeiro operador, nós vimos aqui, é o acento circunflexo, que indica uma exponenciação. Tirando o sinal de igual, como eu havia falado, ó, não há cálculo, tá? Não há cálculo. Então, preciso do sinal de igual para poder calcular, ok? Eu coloquei um mais ali, vocês viram que funciona, eu ia falar disso depois, mas depois eu falo, beleza? Então, o igual para fazer o cálculo. Bem, depois nós temos ali os outros operadores matemáticos, vamos lá, que seriam aqui o próximo a multiplicação. Então, a mesma lógica, ó, 4 e 5. Aí eu vou colocar igual, aqui eu fiz direto com os números, né? Eu acabei não falando das referências, eu fiz os dois, beleza. Então, não vou falar das referências aqui também, eu vou deixar esses números aqui, depois eu falo das referências. Então, vamos colocar aqui, igual 4 vezes 5, ó, 4 vezes 5, 20, né? Sem novidade, beleza? Então, só fica a dica aqui, obviamente, do operador. Depois nós temos a divisão, que é representada, vamos colocar aqui, igual 15 dividido por 3, que é a barrinha, tá? Então, 15 dividido por 3, 5. Depois, o sinal de mais e o sinal de menos, respectivamente, né? Não tem novidade, o mais e o menos é o que nós usamos no dia a dia, inclusive, né? Então, o que muda aqui para nós, em termos de representação, né, de símbolo, é a divisão, a multiplicação e a exponenciação, tá ok? Que muda aí do que nós estamos acostumados no dia a dia. Em relação à precedência, que você está vendo do lado, seria aplicado mais ou menos no caso assim, ó, 6, vamos colocar aqui, 4 mais 6 dividido por 2. Bom, então aqui, em sala de aula, eu faço isso aqui e pergunto para a galera, quanto que vai dar isso aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, passar para 20 aqui, tá bom, acho que dá para a galera ver, mas eu vou aumentar um pouquinho mais, para 22. Galera, então aqui eu pergunto pro pessoal em sala de aula, eu coloco isso aqui, qual o resultado disso aqui? Muita gente fala 5, muita gente fala, Gerson, aí vai dar 7, né? Então, qual o resultado? Vamos dar uma olhada aqui. O que eu tenho que saber para resolver isso aqui, na verdade? É um cálculo extremamente simples, né? Mas também tem um detalhe, é simples, porém é uma matemática que nós não usamos no dia a dia. Então, é normal que a gente esqueça isso aqui, né? Aquelas coisas que a gente não aplica no dia a dia, vai para a zona do esquecimento. Vem comigo, então. O que eu tenho que resolver primeiro aqui? Primeiro, a divisão. Então, vou observar aqui, ó, quando eu vou olhar aqui, eu vou observar aqui a divisão, né, em relação à precedência, ó, ela vem primeiro, ela é o segundo, né, a ser resolvido em relação à soma. Então, ela tem precedência sobre a soma. Então, o que isso indica? Primeiro eu vou dividir, ou seja, 6 dividido por 2, 3, mais 4, 7. Beleza? E aí, se houvesse nesse cálculo uma exponenciação, primeiro eu resolveria a exponenciação. Depois, a multiplicação ou a divisão, que entre eles não há prioridade. Depois, a soma ou a subtração. Legal? Bem, como é que eu posso alterar a precedência dos operadores? Por exemplo, vamos supor que aqui eu queira primeiro somar para depois dividir. Perfeitamente possível, vem comigo. Nesse caso, basta utilizar, né, os parênteses. Então, aqui eu coloco aquilo que eu quero fazer primeiro entre parênteses, eu dei prioridade à soma, então 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Legal? Então, isso é uma coisa que é básico, é elementar, como eu disse, é matemática, mas se aplica aqui. E eu tenho que saber isso aqui para que eu possa prosseguir no Excel, beleza? Então, anteriormente eu comecei a fazer algo aqui de um jeito, deixei, não cortei, não editei, vocês viram, né? Que eu mudei, beleza. O que eu iria fazer? Eu ia falar das referências, eu vou falar agora. Vem comigo. Então, vamos colocar números aqui dentro das células, tá? Deixa eu só mudar aqui levemente, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o número 2, número 4 e o número 6, beleza. Vou aumentar um pouquinho a célula D só para fazer o cálculo aqui, tá ok? Então, o cálculo, galera, ele pode ser feito, o resultado, né? Eu vou fazer uma operação com esses números, isso é uma dúvida que algumas pessoas têm. Esse cálculo pode ser feito em qualquer célula do Excel, tá ok? Menos nas células que contêm os números que eu quero utilizar, porque geraria aí uma referência circular, tá ok? Então, precisa ser necessariamente embaixo, na mesma coluna, na mesma linha? Não, não precisa ter essa ordem. É óbvio que por uma questão, né, de praticidade, tudo, você vê o resultado, vai ser mais ou menos próximo ali de onde você colocou os números. Fora isso, sem novidade. Vamos lá. Então aqui eu vou digitar, olha só, galera, igual. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Então deixa eu falar para vocês, né? Deixa eu alinhar aqui à esquerda, fica melhor. Eu quero somar o número 2 com o número 4 e com o número 6, certo? Então você viu que antes, né, eu digitei dentro da célula que eu queria o resultado, os números diretamente. É possível, sem problema, não tem novidade, pode ser feito. Ou seja, eu posso digitar aqui dentro da célula 2 mais 4 mais 6,
e dá Enter, que ele vai me dar o resultado, certo? Bom, então vem comigo, vem comigo. Olha só, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou observar aqui o seguinte, ó, antes de iniciar o cálculo aqui, eu vou observar onde é que o número 2 está. Bom, aí você vai observar a estrutura de uma planilha. E aí nós vamos observar que uma planilha, ela é uma tabela, ou seja, ela é dividida em colunas e linhas. Legal. Aí você vai observar que todas as colunas têm lá em cima, de cada uma das colunas, uma ou mais letras, né? Então, as colunas são indicadas, olha o que eu vou falar agora, elas são referenciadas por letras, tá? Uma ou mais letras. E as linhas são referenciadas por números. Então, letra indica coluna, número indica linha. A interseção é o momento em que uma coluna intercepta uma linha, nós temos ali um elemento chamado de célula, tá? Então, dá uma olhadinha agora aqui, ó. O número 2, ele está dentro de uma célula, assim como o número 4 e o número 6. Cada espaço, né? Cada interseção de uma coluna com uma linha gera uma célula. Cada célula possui um endereço único dentro de uma planilha, tá? Então, cada célula possui um endereço único dentro de uma planilha. Certo isso? Beleza. Então, vamos observar em que célula está o número 2. Dá uma olhada. Ele está na coluna A e na linha 1. Portanto, nós falamos que ele está na célula A1. Vejam que muitas vezes nós falamos o endereço de uma célula como se fosse uma coisa só, um bloco só. A1, A2, B1, C1, C2. Mas eu tenho que tomar o cuidado de lembrar que quando eu estou falando de uma referência, eu estou falando de um endereço composto de duas partes. Uma parte é a coluna, uma parte é a linha. Porque nós veremos que isso pode ser alterado, né? Só a coluna, só a linha. Já vou falar dessas possíveis alterações na sequência, tá ok? Aguarde. Vamos fazer o cálculozinho, começar aqui, né? De leve, dá uma olhada aí. Então aqui eu vou tirar esse zoom primeiramente, tirei o zoom. Aí eu vou fazer o que aqui? Vou colocar igual, olha lá, igual, então, A1, deixa eu colocar maiúsculo, galera, pode ser minúsculo, tá? Mas só para a visualização de vocês ser melhor, tá ok? A1 mais, onde é que está o número 4? Então, observa que ele está na célula B, na coluna B, desculpa, na linha 2, né? Então, ele está na célula B2, mais o número 6, que está na coluna C, na linha 3. Então, vou dar Enter, ele vai somar aí, ó. 2 mais 4, 6 mais 6, 12, tá ok? Então, efetuou o cálculo. Como eu falei para vocês, eu poderia digitar numa célula diretamente os números, que nesse caso seriam chamados de constantes, tá ok? Mas, se eu digitasse os números e quisesse fazer uma alteração, eu teria que fazer a alteração dentro da própria fórmula. Aqui, dá uma observada aqui, ó. Se eu alterar, por exemplo, o número 2, eu não estou propriamente pegando o número 2 lá dentro daquela fórmula que eu digitei. Não, eu estou usando a referência, ou seja, o endereço da célula. Então, neste caso, dá uma olhada. Se eu alterar o 2 por 5, por exemplo, eu vou estar alterando automaticamente o resultado da minha fórmula. Dá uma olhada. Quando eu dou Enter aqui, ó, ele vai passar de 12, né? Aumentei 3 para 15, ó. Beleza? Então, ele vai alterar automaticamente. Beleza? Poderia ainda, dá uma olhada aí, ó. Poderia ainda, essa é uma dúvida que algumas pessoas têm, digitar aqui uma constante, ó, mais, por exemplo, 4. Né? Não, 4 para não confundir, pessoal, um outro número qualquer. Mais 2, por exemplo, que não está aí, ó. Tá? Então vai dar 17, ó, sem problema. Tá? Lembrando que esse 2 que eu digitei não vem de nenhum endereço de uma célula, é uma constante. Legal? Então, primeira parte aqui, tá ok? Bom, vamos lá, continua aí. Agora eu vou apagar isso aqui e vou fazer isso aqui de uma maneira diferente, para que nós possamos trabalhar aqui outra ideia aqui, ó. 5, 6, beleza. Aí aqui, galera, eu vou diminuir agora essa célula e vou aumentar esta aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, só para que vocês vejam. Acompanhem comigo no vídeo aí. Igual A1 mais B1, tá? Então eu vou dar Enter, ele vai somar 2 mais 3, 5, tá ok? Então beleza. Gente, agora eu vou deixar centralizado aqui para melhorar a visualização. Olha só, então eu tenho aqui igual a 1 mais B1, dei Enter, 5. Aí eu pergunto para as pessoas, onde é que eu digitei aquilo? Eu digitei na célula C1. Vocês acabaram de ver o que eu digitei, dei Enter e o resultado, certo? Beleza. Aí eu pergunto para as pessoas, eu quero que você veja agora, dá uma olhada aí. Qual é o conteúdo da célula C1? Algumas pessoas me falam, Jefferson, o conteúdo de C1 é 5. Outras dizem, não, Jefferson, eu vi você digitando em C1 igual a 1 mais B1. Beleza. Então, vocês vão observar aqui, primeiro,
Quando eu clico na célula, você vai olhar lá em cima, naquela barrinha aqui, ó, esta barrinha aqui, tá? Que é chamada barra de fórmulas, já apareceu o nome dela aí, ó, barra de fórmulas, tá? O conteúdo da célula. Então, quando eu clico, e esse clique, só para deixar bem claro, foi um clique simples, tá? Eu clico e olho na barra de fórmulas, eu vejo o real conteúdo da célula. Ou seja, o conteúdo dela não é o número 5. O número 5 é resultado dessa fórmula. É o número que está sendo exibido dentro da célula, beleza? Aí, para que eu veja o conteúdo da célula na própria célula, eu posso fazer o seguinte, vem comigo. Ó, aí eu posso vir aqui e ao invés de dar um clique simples, né, eu posso dar um clique duplo. Ó, e aí eu vejo o conteúdo da célula, que é A1 mais B1. Vejam que o conteúdo de B1, por exemplo, ó, ele é 3. Tá? Eu posso clicar aqui dentro e ver que é o próprio número 3. Então, ficou claro que 5 não é o conteúdo da célula, tá ok? Beleza. Diante disso, eu vou fazer a seguinte operação aqui. Eu vou copiar o conteúdo de C1 e vou colar este conteúdo em outro local. Bom, olha o que eu faço. Quando eu copio o conteúdo e não o que está sendo exibido. Tá? Embora na hora de colar, eu possa usar o colar especial e colar apenas os valores, não colando a fórmula, mas não é o padrão. O padrão é quando eu copio, eu estou copiando o conteúdo, e quando eu colo o conteúdo. Mas aqui, galera, tem um pequeno detalhe. Nesse copiar e colar, o Excel faz. E aí é uma coisa que você não precisa ficar se perguntando, mas por que ele faz? Bom, ele faz porque ele foi programado para que ele fizesse isso, tá? Então é o seguinte, ele faz uma alteração automaticamente, tá? Por padrão, do jeito que está aqui, no endereço das células que eu copiei para onde eu colei. Vamos entender isso? Vem comigo. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. Depois eu vou escrever isso aqui, tá? Separado aqui. Mas primeiro a gente vai fazer direto aqui. Olha só. Eu estou copiando o conteúdo de C1, que eu já falei que é A1 mais B1. Eu vou copiá-lo para C2. Bom, então o que eu tenho que observar nesse caso? Eu estou na mesma coluna, ou seja, eu vou copiar de C para C. O que vai mudar não é a coluna, e sim a linha. Então, vai acontecer uma mudança de linha, certo? Então, muda-se a linha da linha 1 para a linha 2. O que o Excel faz? Lá na minha fórmula de origem, ele muda automaticamente as linhas. Mas como que ele muda? Qual é o critério, Gerson? Ele muda proporcionalmente à quantidade de linhas de onde eu copiei para onde eu colei. Simples, olha só, eu não copiei de C1 para C2, então eu mudei uma linha. Lá não era A1 mais B1, ele muda uma linha, ou seja, ele acrescenta uma linha àquelas linhas lá. Onde é A1 vai ficar A2, onde era B1 vai ficar B2. Quer ver? Acompanha comigo. Então vamos lá, eu vou copiar, tá ok? Então eu vou copiar, ó, copiar, vou clicar aqui e vou colar, tá ok? Vou colar. Olha só, o resultado já deu 11, por quê? Porque ele está somando 5 com 6. Dá uma olhada aqui, ó, e agora passou, como eu havia falado para vocês, de A1 mais B1, né? Ele passou para A2 mais B2. Qual é a mudança que houve, galera? Olha só, você vai observar isso aqui nitidamente. Ah, Jefferson, ele mudou, então, toda vez que eu sair de uma célula, tipo C1 para C2, é só olhar para onde eu vou, que é C2, e colocar o 2 lá. Não, ele muda proporcionalmente, então tem que tomar cuidado. Coincidiu agora que eu saí da linha 1 para a linha 2 e a minha fórmula tinha linha 1, linha 1. Então ficou tudo igual, linha 2, linha 2. Mas pode ser diferente, quer ver? Vem comigo. Vou fazer uma bem diferente, eu vou tirar os valores aqui, tá? Porque muita gente se baseia nos valores, mas o valor não é o mais importante aqui nesse momento, creio em mim, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, só para que a gente possa ver um outro exemplo. Olha só. Eu vou colocar aqui em D2, tá? Eu vou manter ainda bem tranquilo. Mas eu vou colocar aqui, ó, igual B3 mais C6. Então, tá bem diferente, ó. Tá bem diferente, né? Não tá sequencial. Eu vou até tirar esse C aqui e vou colocar F, tá? Embora a coluna aqui pra gente não vai importar nesse momento. E aí, isso aqui está na célula 2, na linha 2, né? Está na célula D2. Eu vou copiar isso aqui para D4, tá? Então, vejam. O que eu tenho que me basear aqui, galera? Aonde eu estou, tá? Onde está aquela fórmula de origem e para onde eu vou copiar. Então, nesse momento, depois que eu fizer aqui, eu vou fazer um desenho, um esqueminha à parte lá em cima para vocês, tá? Então, vejam. Eu estou na célula D2, vamos lá.
Joga lá para a gente visualizar. Então, eu estou na célula D2, que é onde contém a fórmula, né, que eu tenho. Eu vou copiar e colar isso aqui em D4. Beleza. Qual é a mudança que vai ocorrer aqui? Eu estou mudando de coluna, galera? Não. Eu continuo na coluna D. Eu estou na coluna D, indo para a coluna D. Então, não há mudança de coluna, vejam. Não há mudança lateral. A mudança aqui é vertical, certo? Então, minha mudança é da linha 2 para a linha 4. Ou seja, da linha 2 para a linha 4, eu estou mudando duas linhas, aumentando duas linhas. Vejam que eu podia diminuir, tá? Tranquilamente. Posso diminuir tranquilamente. Bem, vamos dar uma olhada aqui. Se neste caso eu poderia diminuir duas linhas. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada na fórmula. Ah, aqui dá, ó. Porque 3 menos 2, se eu fosse diminuir, né, daria para diminuir. Não para cima porque não tem espaço, né? Mas se tivesse em outra célula mais abaixo e eu fosse copiar para cima, poderia tirar duas linhas do 3, que daria 1. Mas se fosse 2, né? Se fosse B2 e eu tivesse mais embaixo e fosse copiar duas linhas a menos para cima, daria? Cara, 2 menos 2 vai dar 0. Tem linha 0? Não tem. Daria erro de referência, tá? Já é uma dica que eu estou passando a mais. Vamos fazer, então, nesse caso aqui, o que dá? Vem comigo, olha só. Então, como eu estou aumentando duas linhas, agora é 3 e 6, simples. Eu vou aumentar mais duas linhas no 3, mais duas linhas no 6. O que vai dar? Então, vai ficar B5 mais F8. Vamos fazer? Ó, Ctrl C, tá? E aqui o Ctrl V. Ah, Gerson, mas deu 0. Deu 0 porque as minhas células estão vazias, galera, tá? Muitas vezes, na prova, o examinador não vai te perguntar apenas o resultado, não, tá? Ele vai te perguntar também qual é a nova fórmula. Então, além de perguntar a fórmula, ele pode perguntar, obviamente, o resultado. Mas nem sempre o foco é o resultado. Aqui, a minha planilha, de um modo geral, está vazia. Então, obviamente, qualquer lugar que eu copiar e colar aqui vai dar 0, porque não tem valores na minha planilha. Beleza? Então, vamos lá naquilo que eu havia falado para vocês. Ó, quando eu saí daqui e vim para cá, então houve a mudança de duas linhas. Vamos esquematizar isso aqui da seguinte forma. Ó, vou vir aqui para o lado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Aonde que eu estava, né? Onde que eu estava? Eu estava em D2, tá? Para onde eu fui? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu fui para a célula D. Opa, isso não é um D. D4. Beleza? O que eu tinha lá em C1? Lá em C1 eu tinha B3 mais F6. Então, deixa eu travar aqui. O que eu obtive aqui em D4? Então, você vai observar aqui o seguinte, galera. Qual foi? Ó, da coluna D para a coluna D, não mudou nada de coluna, não houve mudança de coluna. Mas da linha 2 para a linha 4, eu mudei mais duas linhas. Então, houve um acréscimo aqui, né, de mais. O mais não vai ficar aqui, galera, tá? Mas só para que vocês vejam aí. Deixa eu colocar aqui uma aspa para ele ficar aqui. Então, ó, quando eu mudei, né, da linha 2 para a linha 4, eu aumentei mais duas linhas. Então, aqui, na minha nova fórmula, vai ficar igual B5, por quê? Porque eu somei o 3 com 2, mais F8, porque eu somei o 6 com 2, tá? Então, você vai observar lá no meu resultado, que está ali embaixo, que é esse aqui, exatamente o que aconteceu aqui, tá? Eu só vou mudar proporcionalmente aquilo que mudou, obviamente. Não houve mudança de coluna, D para D, não há mudança. O que referencia a coluna, galera? As letras, portanto, as letras não mudaram. Observe, onde era B, continua B. Onde era F, continua F. Mas as linhas que são referenciadas por números, essas mudaram. Onde era a linha 3, passou para a linha 5, porque eu somei mais 2. Onde era 6, passou para 8. Tranquilo? Vamos fechar aqui nosso primeiro bloco, então, da aula de Excel e voltamos já já. Valeu, galera!